Olá pessoal, começando mais uma edição do Câmara Entrevista, hoje um programa bem especial, recebendo aqui na TV Câmara, aqui na Cúria Diocesana, o bispo de Caruaru, o novo bispo da cidade, Dom José Rui. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, bem-vindo aqui ao nosso canal, a gente bater um papo aqui nessa semana especial que é a Semana de Natal, bispo. Meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Câmara, uma alegria recebê-los aqui, uma alegria ainda maior conhecê-lo também e poder me dirigir a todos aqueles que acompanham essa TV nesse período tão bonito e tão especial da história da humanidade que é o Natal. Bispo, já se acostumou com a água de Caruaru? Dizem que quem vem para cá e toma essa água não vai embora. Está gostando de Caruaru? Como é que estão sendo esses primeiros meses aqui na cidade? Muito bons. Tenho agradecido sempre a Deus. Valeu a pena a troca da Bahia por Pernambuco. Mas quem é nordestino, ainda mais eu que sou da princesa do sertão, na verdade eu troquei uma princesa por outra. A princesa do sertão pela princesa do agreste. A Feira de Santana pela Feira de Caruaru. Então, tenho me adaptado bem, gostando muito. São duas cidades do interior mais grandes, né? Eu tive em Feira de Santana recentemente, né? A gente foi acompanhar o Central, que é nosso time aqui, numa cobertura esportiva lá contra a Jacuipense. O Central acabou sendo eliminado, mas a gente acabou ficando lá em Feira. São duas cidades grandes, cada uma com seus problemas, cada uma com seus estilos, né? Cada uma com seus fiéis, né? Já dá para notar uma diferença muito grande com relação aos fiéis de lá e os daqui? Sem dúvida. E aqui para melhor. Claro que não desmerecendo de forma alguma a minha terra, porque a alma do baiano é sui generis. Tanto assim que se costuma dizer que baiano não nasce, estreia, né? Mas o sentimento religioso do povo do agreste pernambucano é muito puro, muito bonito. Eu considero que seja uma das heranças melhores que o meu confrade Frei Damião tenha deixado aqui. Uma fé pura, um sentimento religioso autêntico. Isso muitas vezes tem tocado o meu coração. Tenho agradecido tanto a Deus de estar aqui. Agora, toda mudança, né, quando ela acontece, alguns ficam com receios, alguns ficam felizes. Né? Como é que está o seu relacionamento com os padres aqui da nossa diocese? Olha, é um relacionamento que, a princípio, é fraterno. Porque o coração, ele nos faz amigos. A vida já nos faz irmãos. Deus nos faz irmãos. Então, já cheguei aqui sendo acolhido por eles como um irmão. Ou pai na fé, como é o bispo. E a amizade depende do tempo. A gente vai conquistando. Então, a mudança, ela tem as suas peculiaridades, porque cada ser humano tem a sua linha pessoal, o seu perfil. Mas eu tranquilizo sempre a todos dizendo, eu não lhes trago novidade nenhuma, eu lhes trago apenas Deus, lhes trago aquilo que a Igreja, na sua doutrina milenar, ela já nos aponta. Eu não sou de opiniões políticas, de pareceres ideológicos, eu sigo a Igreja. E seguindo a Igreja, eu tenho a convicção de que eu estou seguindo a Jesus Cristo. Agora o senhor falou aí em trazer Deus, né? Nessa semana que a gente está vivendo, a semana do Natal, a gente está num momento de tanta intolerância de tudo, né? No futebol, na política, nos campos pessoais. Está faltando Deus na vida do brasileiro como um todo, bispo? Olha, o povo nordestino, ele tem um provérbio, sobretudo diante das situações de violência, de adversidade. Então o povo diz assim, falta Deus no coração. E realmente, porque a essência de Deus, São João define Deus como sendo o amor. Se você vê duas pessoas em litígio, em conflito, claro que falta amor. A gente tem termos assim politicamente corretos, termos da moda, esse que você acabou de citar, pessoas intolerantes. Mas a intolerância é uma forma de intransigência que, na verdade, é uma maneira de expressar o não amor. Eu não amo, porque quem ama é solidário, quem ama é perdoador, quem ama é compreensivo, que são bases para qualquer relacionamento, inclusive o matrimonial. Então, se eu no trabalho eu também não tenho como base
do meu trabalho, da minha relação de amizade com os meus colegas, o amor, claro que eu vou ser intransigente, intolerante, vou deixar de perdoar, vou fazer conflitos por qualquer questão política, futebolística, qualquer outra. Então, faltou amor, faltou Deus, porque aonde Deus está presente, existe o amor. E o que a igreja tem feito para ter mais amor, digamos assim, para que as pessoas amem mais, que as pessoas respeitem mais a opinião do outro, que as pessoas entendam o outro? Eu acho que esse é um grande desafio hoje, é entender o outro, né? A gente não consegue aceitar que a pessoa use uma camisa de uma cor, use de outra, que as pessoas elas tenham uma opinião sobre determinado assunto. O que a igreja vem fazendo com relação a isso, bispo? Olha, eu tenho um princípio que é exatamente o incentivo ao perdão. E como é que a gente pode incentivar alguém a perdoar, a ser mais generoso no perdão? Porque é fácil, e eu já testemunhei, Mário, alguém sair de uma campanha de solidariedade, onde havia deixado alguma coisa em benefício dos pobres, e exatamente na saída se envolver numa briga de trânsito e sair nas vias de fato, no tapa, no murro, né? E eu fiquei assim impressionado com esse fato, porque a pessoa saía exatamente de uma campanha de solidariedade. Então eu penso que a missão da igreja, ao incentivar alguém a perdoar, deve ser, antes de tudo, conscientizar essa pessoa a pedir perdão. Porque quem não pede perdão não sabe perdoar. E há algum tempo, alguns anos ou décadas, a igreja tem se lamentado que os confessionários esvaziaram e os consultórios psicanalíticos encheram. Não é? Então, nesse primeiro momento aqui em Caruaru, eu tenho assim suplicado, esse é o termo, aos padres que nas diversas igrejas tenham horário de atendimento às confissões. E não só as confissões, a própria escuta. Quanta gente que precisa ser escutado. Aconteceu recentemente um fato aqui de alguém que pensava até no suicídio. E a gente viveu no mês de setembro, o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Pessoas que precisam de ânimo, precisam ser escutadas, precisam de uma palavra de carinho. Então eu solicitei, eu pedi mesmo aos padres que em todas as igrejas tenha sempre um horário para que os padres atendam, escutem, perdoem e incentivem ao perdão. Essa carência das pessoas, ela é perceptível no dia a dia, né? A gente percebe quando você dá uma atenção, quando você conversa, muitas vezes a pessoa não quer dinheiro, a pessoa não quer ser ouvida, né? Isso é uma nova realidade, né? Foi uma coisa que a tecnologia talvez ela tenha ajudado nisso, né? Porque a gente acabou passando muito tempo no computador, muito tempo no celular, muito tempo na internet. Seria voltar aos primórdios da relação da família e acabar com esse fragmento, digamos, a família hoje está fragmentada, o conceito de família fragmentado? Olha, sem dúvida alguma que a tecnologia aguçou esse aspecto do individualismo, né? Uma relação virtual não é a mesma coisa que uma relação pessoal. Aqui, mesmo conversando, olhando câmeras, mas eu não sei os olhares das pessoas que estão por trás dessas câmeras, mas eu vejo o seu olhar, tentando traduzir o olhar de tantas outras pessoas. Mas eu diria que, antes de tudo, é necessário essa configuração pessoal, do amor, do afeto, da atenção, do carinho, do respeito. Isso, por mais que alguém envie um símbolo, uma figurinha pelo celular, não é a mesma coisa que a atenção, a escuta, o olhar, o carinho, o toque. Mas não é uma novidade não, Mário. Há 40, 50 anos atrás, eu assisti uma entrevista de Madre Teresa de Calcutá, em que ela dizia que mais importante do que o remédio que se dá a um pobre ou a um doente é o carinho, é a dosagem que se coloca naquele remédio. Ou seja, não basta distribuir gêneros alimentícios, não basta oferecer medicamentos,
A necessidade maior do ser humano, necessidade básica, tanto quanto de alimento, de médico, de roupa, é de carinho, é de amor, é de afeto. A gente está percebendo isso no dia a dia com os consultórios. Exatamente. Cheios, né? Como o senhor disse. Quantas doenças que são provenientes de carências psicoafetivas, né? E que se desenvolvem no corpo. Então, por isso, o meu apelo, o meu projeto aqui com a minha chegada em Caruaru é levar a Deus, o amor de Deus. Agora, uma curiosidade, como é que funciona os grupos de WhatsApp do bispo com os padres? Porque nos nossos grupos de WhatsApp tem de tudo, né? Você é um Deus nos acuda, literalmente. Como é que funciona essa relação? Vocês conversam, trocam mensagens, o assunto só é igreja, ou vocês falam também de situações que saiam um pouco do contexto, literalmente, da igreja? Não é muito diferente, não. No entanto, eu costumo sempre relembrar aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo diz nos Evangelhos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Uhum. Então, nosso relacionamento deve ser diferenciado. Não é apenas um relacionamento de WhatsApp, de troca de mensagens, de informações, etc. Eu mesmo costumo dizer sempre aos padres, no meu WhatsApp vocês podem me mandar mensagem 24 horas, urgências, necessidades, agora marcando a conversa pessoal, porque existem tantas coisas que não podem ser resolvidas no WhatsApp ou qualquer outra ferramenta tecnológica. É preciso o contato, é preciso a escuta, é preciso o olhar, porque tudo isso facilita o entendimento. Nós estamos numa semana especial para os cristãos, né, que é a Semana do Natal. Para o senhor especialmente, tem um diferencial essa semana que a gente inicia nesta segunda-feira, né, antevéspera do Natal. Amanhã é o grande dia, digamos assim, que é a véspera do Natal, e na quarta é o dia 25, né? Sim, sim. Há um diferencial, as pessoas ficam mais sensíveis, há uma sensibilidade maior. No entanto, não é apenas porque é Natal. Às vezes a gente é ingênuo e diz, olha, o espírito natalino. Às vezes não é só isso. É o espírito de final de ano, de balanço. E quando a gente ouve a palavra fim de ano, isso também tem um impacto psicológico. Eu começo a perceber que chegou o fim de um tempo. Um ciclo. Um ciclo que se encerra, etc. E o ser humano tem muito medo do fim, sobretudo do fim de vida. Por isso que eu tenho dito, olha, crer na eternidade é aquilo que faz o horizonte do nosso tempo. Se você não crê na eternidade, então você pinta e borda, usando uma expressão popular. Você faz de tudo aqui, quer ser feliz aqui. Acha que o inferno também é aqui. Mas há uma dimensão de eternidade. Olhando um parente que morreu, você acha que acabou tudo ali? Nos 7 palmos de terra, no cemitério? Claro que não. Há uma perspectiva de eternidade. E a gente precisa olhar o fim, não apenas o fim de ano, mas o final de vida, a eternidade que deve nos iluminar. Mas há sim um sentimento diferente. O Cristo ajuda muito também nisso, né? A história dele, né? O nascimento dele, depois todo o que vem, né? Temos realmente que comemorar nessa semana, né, Bispo? Sem dúvida, porque veja bem, não apenas pela mudança de paradigma cronológico com o calendário gregoriano, antes e depois de Cristo, antes e depois do seu nascimento. Primeiro, há um evento histórico. Cristo veio habitar entre nós, é a presença de Deus. Então, esse evento histórico realmente marca a história da humanidade. Segundo, mas Cristo veio aqui para quê mesmo? Para passar as férias? Para fazer um turismo nesse mundo que o Pai criou tão bonito, de belas cachoeiras, de verdes mares, etc, etc? Não. Ele veio, ficou 33 anos entre nós, fez a experiência da carne, do mundo, mas ele veio com uma missão divina, com uma tarefa que pertence somente, exclusivamente a Deus, porque somente Deus tem capacidade para isso. De quê? De salvar o mundo. E ele realiza a grande obra do seu nascimento entre nós,
na cruz e na ressurreição. Deus vem, está conosco. Isso já é motivo de alegria, mas Ele vem para nos salvar. Quantas situações da vida que a gente diz, eu fui salvo por aquele médico, fui salvo pelo gongo, um aspecto de sorte, salvei a minha pele, fui salvo de um acidente, não sei porquê, a mão de Deus me ajudou ali, etc. Então o ser humano faz essa experiência de salvação no dia a dia e de perdição também. Mas Deus vem para nos salvar de uma perspectiva bem maior, que é exatamente nos dar aquilo que nenhum ser humano pode conceder ao outro, a eternidade, a vida em plenitude, a vida eterna. Então isso é Natal. Um colega nosso aqui, que trabalhou durante muitos anos na TV Asa Branca, Alexandre Faria, acho que o senhor conhece a história, né? Levou um tiro, uma perseguição da polícia e bandidos, o carro dele entrou no meio e ele acabou levando um tiro e a situação dele, na época, era muito difícil, né? E recentemente eu acompanhei uma palestra dele e o nome da palestra dele é A Vida Venceu. E ele falava muito isso, né? Que cada pessoa tem seu problema de maneira diferente. E eu fiquei, assim, o que chamou a atenção na palestra dele, Dom Rui, foi como ele não perdeu a fé, né? Tem uma situação, está hoje sem andar, lógico que pela evolução que ele vem tendo, não tem a menor dúvida que ele vai andar, voltar a trabalhar, né? Fazer tudo que ele fazia antes, né? Mas isso é um exemplo, né? de fé e de como você aprendeu o perdão e também como existe Deus e como o milagre está presente na vida das pessoas. Exatamente, porque a fé, ela possui essa grande capacidade de não apenas dar sentido à vida, de dar sentido ao sofrimento. Você vê, nós nos referíamos aqui há pouco sobre o problema da depressão que atinge milhões e milhões de pessoas. Quanta gente afastado do trabalho por isso. E geralmente os médicos, os psiquiatras dizem, olha, está aqui o medicamento, mas você precisa também ter fé, não é? A fé, ela dá sentido à vida e ela é capaz de dar um significado ao sofrimento. Quem não tem fé, o seu sofrimento é ainda maior. Não é que quem tem a fé vai deixar de sofrer. Quem tem fé vai dar um sentido à sua vida e vai dar um significado ao seu sofrimento de tal forma que ele vai ser relativamente, não pequeno, mas colocado no seu devido lugar. E a isso se chama superação. 2019 anos depois, por que a mensagem de Jesus Cristo ainda é tão viva durante todo esse tempo? Porque ele garantiu exatamente essa vitória. Você se referia ao seu amigo, ao seu colega, a vida venceu. Então a mensagem de Cristo não está apenas no seu evangelho, não se restringe àqueles milagres e curas que ele operou. A mensagem central do evangelho é exatamente: a vida venceu a morte, não de uma maneira temporária, porque aqueles que Jesus curou, eles também um dia morreram. Mas o que o ser humano possui dentro de si é uma sede de infinito, Mário. Uma sede de infinito tão grande que ninguém quer morrer. Até mesmo a gente diz, olha, para o ser humano se perpetuar na vida, ele precisa escrever um livro, fazer um livro, plantar uma árvore. Mas a árvore também vai morrer, o filho também vai morrer, o livro pode ser queimado numa biblioteca, vai desaparecer, as traças vão corroer. Então, o que mais a gente quer é uma vida infinita, uma vida eterna. E é isso que Cristo garante. Olhe, todos os outros, Buda, tantos outros fundadores de religiões, todos eles morreram, desapareceram. Jesus não, ele ressuscita e garante: quem crê em mim, ainda que morra, vai viver eternamente. Então, por isso a mensagem permanece há 2 milênios, porque nós queremos essa vida em plenitude e eterna. O senhor falou aí das outras religiões, né? Essa semana também tem um sentido especial para várias religiões, né? Evangélicos, enfim. Como é hoje que o senhor vê essa
relação da Igreja Católica com as outras religiões? De amor, porque é o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Quando eu tenho que amar alguém, eu amo pelo meu coração e por aquilo que eu creio que Deus é amor. Então eu não vou em rótulos, se fulano é evangélico, se fulano é espírita, se fulano é de tal partido político, de tal cor ideológica. Não, eu amo fulano por aquilo que ele é como filho de Deus e como meu irmão, e não pelos rótulos com os quais ele se apresenta. Isso é muito mais importante, é bem melhor. Falando de uma questão agora polêmica, né? A gente não podia deixar de falar disso. O canal Porta dos Fundos fez um especial de Natal e gerou uma reclamação muito grande. Não sei se o senhor chegou a assistir, mas houve uma reação muito forte da igreja. E eles dizem que aquilo é uma questão de interpretação, que é a liberdade de expressão, né, com o que foi feito. O senhor não acha que existe um exagero hoje, não, em tentar afrontar os símbolos da igreja de uma maneira que jogue as pessoas umas contra as outras, e o que fosse talvez para refletir sobre um assunto acaba piorando a situação? Sem dúvida, porque a falta de respeito, na verdade, é uma falta de amor. E quando nós começamos essa entrevista, você falava a respeito de intolerância, intransigência, de polarização que o país vive hoje. Na verdade, o mundo inteiro, né? Então, quando alguém parte para um princípio, entre aspas, de fazer humor com a fé alheia, eu penso que é uma maneira de fazer chacota, que é uma falta de amor, uma falta de respeito. Porque se um desses ditos intelectuais pensasse bem nos parentes dele, que são religiosos, que são católicos, inclusive pessoas da família deles, que eles amam, eles não fariam isso. Não por falta de respeito a Deus, mas por falta de respeito e de amor àquele familiar tão próximo de cada um deles. Não fazem esse tipo de intolerância, porque a gente tem o outro lado da moeda, quando a gente fala de intolerância religiosa. Mas argumentam que é uma forma de humor, então não é intolerância religiosa. Mas eu desafiaria esses. Por que não fazem com o Islã? Por que não fazem com outras religiões? Porque a nossa capacidade de perdão, enquanto cristãos, é infinita, é ilimitada. Perdoar 70 vezes 7, claro que nós perdoamos essas pessoas que, de certo modo, do nosso ponto de vista católico, estão fazendo uma blasfêmia. Nós os perdoamos. Mas nós queremos também incentivá-los a tomar uma consciência de amor e de respeito, não apenas a uma instituição, mas ao sentimento religioso das pessoas. O senhor disse que não passa mensagens políticas, né? A gente está aqui num canal do Legislativo, aqui de Caruaru. Na Câmara nós temos, né, uns vereadores que são mais religiosos, outros menos, digamos assim, né? E muita gente critica essa relação, né? Igreja que eu falo no sentido geral, Sim. Católicos, cristãos, né, evangélicos, e política. O senhor acha que as coisas realmente elas deveriam andar separadas, ou tem como as coisas andarem juntas, né, e não prejudicar nem a política e nem a religião? É preciso entender bem os conceitos. O Brasil é um Estado laico, mas de um povo extremamente religioso, de um povo com um sentimento religioso muito forte. Isso foi marcado agora nas últimas eleições presidenciais. É claro que o norte, o horizonte de muitas pessoas é o seu sentimento religioso. Isso também o país respeita, porque não muito embora se defina constitucionalmente como um Estado laico, mas é diferente de um Estado laicista. O Estado laicista é aquele que não tolera, que proíbe as religiões. Quando um político é uma pessoa religiosa, ele é um cidadão que vive o contexto do seu país, que é um país cristão, não é isso? Uhum. Então ele encontra guarida na Constituição de um Estado laico,
mas de um Estado profundamente respeitoso com todas as religiões e permitindo, inclusive, a liberdade de culto. Agora, o político, quando ele exerce um mandato, ou executivo ou legislativo, então ele também deve ter a consciência de que ele está exercendo um poder. Tanto assim que nós chamamos, constitucionalmente, o poder legislativo, aqui no nosso caso, da Câmara, e o poder executivo. E o poder é para beneficiar a todos, e não apenas cristãos. Então, devemos estar sempre atentos a isso. O poder é um poder de serviço para a sociedade, e não apenas para um grupo. Muito bem. Dom Rui, estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, nossa entrevista. Queria agradecer ao senhor por nos receber aqui na Cúria. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal para o nosso telespectador, né, que está acompanhando essa entrevista agora. Mário, penso que no contexto dessa entrevista, de como você a conduziu e de como eu me expressei, a mensagem de Natal não poderia ser outra, senão resumida na palavra amor. Por amor, Deus vem habitar entre nós. Por amor, Deus morre na cruz para nos dar uma vida em plenitude. Se eu creio nisso, como é que eu não vou ser feliz? Se eu creio nisso, como eu não vou ser uma pessoa melhor? Alguém que ama, que perdoa, que possui gestos de solidariedade, de perdão. Então, se você crê, se você é cristão, se você está celebrando o Natal, seja feliz, seja melhor, porque você crê em dias melhores também na eternidade. E ame mais. Ame mais, perdoe mais. Se você fizer essas duas coisas, vai ser mais feliz. Tá certo, obrigado, Bispo. Deus abençoe a todos. Um feliz e santo Natal. Amém. Pronto, pessoal, esse foi o nosso bate-papo aqui com Dom Rui. A gente volta na próxima segunda-feira. Nosso encontro vai ser com o presidente da Câmara, Lula Torres, na última entrevista de 2019. Um grande abraço a todos e até lá.